Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Singulares Podcast. Eu sou a Diana Serioli e eu tenho a honra de receber em nossos estúdios uma pessoa ilustre aqui de Pimenta Bueno, mas eu não vou falar o nome ainda. Antes de iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, Letícia Calçados, Cone Suambev e PAC Saúde, nossos grandes parceiros desde o início da nossa jornada. Mas agora, Doutor Ademar Roque Lorenzon, é uma honra receber o senhor aqui. As pessoas já pediram pela sua participação algumas vezes e nós gostaríamos de conhecer um pouco da sua história. Então, para mim também é muito gratificante, né? E estou aqui à disposição. Então, vamos começar. Quem é Ademar Roque Lorenzon? Eu diria que é um lutador, tá? A gente teve uma formação, né, de uma família italiana, classe média, simples, de economizar, não desperdiçar, padrões, né, de comportamento, assim. E a gente seguiu nesse ritmo, né? E não só na vida, na juventude, como estudando, depois de formado. A gente trabalhou muito, nunca abri mão da vida simples que a gente sempre teve. Então eu estou sempre lutando, buscando assim, crescer, aprender. Enfim, um lutador. Rock, o lutador. Bem o nome, né? Não são muitos que vão entender essa referência, viu, Dr. Roque? A sua família veio de onde? E por que Pimenta Bueno? Minha família veio do Rio Grande do Sul. Nós vivenciamos na década de 70, um pouquinho antes, um êxodo, porque o que começou a acontecer? Começou a acontecer a mecanização agrícola, e aí, por conta disso, era preciso que as pessoas também adquirissem maquinários. Colheitadeiras, tratores, grades, arados, etc. e tal. Então, nem todos tinham acesso a isso. E normalmente, então, as pessoas se valiam de serviços de terceiros, né? Alguém tinha esses maquinários, prestava serviço para mim, eu pagava uma renda ou coisa parecida. Então, isso foi criando uma condição de que também, para se manter nesse contexto, você precisaria de uma área maior de terra. Então começou assim, vizinho compra a terra do outro vizinho, o cara vendia 10 alqueires lá e comprava 30 no Paraná, mais adiante ele vendia 10 lá e comprava 100 no Mato Grosso do Sul, mais adiante ele vendia 10 alqueires lá e comprava 200 no norte do Mato Grosso. Então, eu sou de uma cidadezinha que viveu todo esse processo de exportação de gaúcho pelo Brasil aí. E Pimenta Bueno, como foi essa escolha? Então, o que aconteceu? De lá, então, saiu gente para Altamira, logo que estava abrindo a Transamazônica. Depois, todo esse processo de oeste do Paraná, norte do Paraná, sul do Mato Grosso, norte do Mato Grosso. E aí muita gente foi para a região de Barra do Garças. Foi tanta gente que criaram municípios lá, Água Boa, Canarana, foi muita gente para lá. Meu pai chegou a integrar uma cooperativa que, tipo assim, foi lá para discutir a possibilidade de irem para lá, levarem agricultores para lá. E aí ele não gostou muito, porque assim, embora as extensões de terra fossem grandes e tinha possibilidade, mas tinha pouco rio, pouca água, pouco isso. E aí, nessa viagem, havia umas referências, tipo assim, Rondônia tem mata alta, tem muita água, muito rio, muito isso, muito aquilo. E aí, logo adiante, vieram para Rondônia, gostaram, compraram terra, tá? E aí, em 1973, nós mudamos para cá. No dia 31 agora, vai fazer 50 anos que nós chegamos em Pimenta Bueno. Nossa. E nas suas lembranças mais marcantes, quais foram as maiores dificuldades aqui em Rondônia quando vocês chegaram? Então, a dificuldade é que não tinha nada. A gente morava numa cidade relativamente pequena, mas tinha tudo, perto de outra cidade grande. Tinha uma estrutura, né? Então, assim, até lembrei recentemente disso, até no mercado, naqueles armazéns que estavam abrindo, né? Então, assim, muitas vezes, como as pessoas sabiam que a gente tinha vindo e tinha um outro
nível de consumo, né, diferenciado. Então, elas, ó, encomenda aqui o que vocês querem, encomenda o que vocês consomem. Por exemplo, caldo de galinha, farinha de trigo. E aí o pessoal botava no pacote, aí chegava a mercadoria, ó, chegou farinha de trigo, chegou caldo de galinha, chegou macarrão tal. Então, a dificuldade era isso. Na seca, faltava gás, vinha de Manaus, por exemplo, os rios estavam baixos, as balsas tinham dificuldade. Na chuva, era uma outra dificuldade, porque daí os ônibus, tudo era dificultado e o preço das coisas aumentava bastante, estragava, né? Muita coisa estragava. E a sua formação é em Direito. Por Direito. que foi? De onde surgiu essa vontade? Foi alguma inspiração? Eu acho que eu já era meio racional desde novo, né? Eu estava aqui em Rondônia e eu saí para estudar. Então, eu tinha, o quê? 18 anos. E aí, tipo assim, muita terra, vislumbrando, digamos assim, até alguma dificuldade de conflito, documentação de terra, o INCRA, Espigão do Oeste, havia alguma dificuldade já politicamente instalada. E aí eu disse, bom, aqui só vai ter fazendeiro. E aí eu busquei duas opções, porque não adiantava, por exemplo, eu fazer belas artes, arquitetura e ficar longe da família. Eu falei, vou fazer veterinária ou direito, para trabalhar aqui. Foi isso. E aonde que o senhor fez essa faculdade? Que cidade? Eu fiz em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Ah, então ficou lá no período e depois voltou. Porque eu vim para cá, nós viemos em 73, em 74 eu fui estudar em Chapada dos Guimarães, uns 60 quilômetros para lá de Cuiabá. Mas era tão longe, tão distante, até a própria comunicação era difícil. Era tão difícil que era mais fácil eu estudar no Rio Grande do Sul do que em Cuiabá. Nossa. Porque lá eu tinha pelo menos uma irmã mais velha, estava próximo, relativamente perto, e se eu precisasse de um socorro, alguma coisa eu teria com mais facilidade. E o senhor contando, a gente começa a imaginar como era, né? E como não era, na verdade, porque brincando assim, cheguei aqui era só mato. Não tinha estrutura. Eu lembro da primeira vez que eu cheguei. Eu cheguei então um pouco antes da nossa vinda de mudança. Eu vim trazer as motosserras, tá? E aí eu tinha uma referência que era o restaurante do papai. O ônibus parava no restaurante Araguaia, no hotel, restaurante Araguaia, e um pouco mais para baixo tinha o restaurante do papai. E aí era a referência. Eu cheguei lá no tal do restaurante, empoeirado, com a mochila tudo cheia de poeira e tal, e falei que eu queria me dirigir até Espigão do Oeste. E aí a receptividade foi nesses termos. Você é azarado, porque se você tivesse chegado uma hora antes, o jipe da polícia saiu daqui para buscar uns mortos que mataram ontem, 2 mortos. Falei, que bela recepção. Foi essa, tipo assim, a imagem é essa, seja bem-vindo ao faroeste, né? No... E aí eu tomei banho, almocei, e aí quando foi mais tarde, do outro lado da rodovia, tinha um comércio lá do Farinha. O Farinha tinha um comércio, né? E o pessoal veio de trator do Espigão do Oeste para buscar mercadorias, inclusive colchões, que era para inaugurar um hotel lá no Espigão do Oeste. E aí ele falou, aquele pessoal vai para o Espigão, você pode ir com eles. Aí eu engatei lá no trator, botei as motosserras em cima, tá? E era tão longe o Espigão do Oeste que era preciso dormir lá no Itaporanga, para poder, no outro dia, completar a viagem até o Espigão do Oeste. É difícil imaginar isso hoje em dia. Eu tinha menos de 17 anos. Eu fui completar 17 anos uns meses depois. Eu tinha 16 anos e pouco. Muita história, né, doutor? História. E tem alguma história assim, que o senhor consegue se lembrar que foi algo marcante no sentido de ser triste? Então, eu não cheguei a participar de questões assim, porque eu vim aqui, depois continuei estudando, mas teve algumas situações assim que, eu não vou dizer triste, mas foram, de certa forma, expressivas, que me alertaram. Foi quando eu, então, no início de 74, eu precisava ir lá nas terras que o pai tinha comprado, né, para frente do Espigão, 60, 70 quilômetros, e eu precisava ir lá para
indicar onde que haveriam de fazer as benfeitorias, porque precisava derrubar, fazer algumas coisas. E aí, no segundo dia de viagem, né, nós estávamos andando a cavalo, aí passamos por uma região assim, mata alta, e tinha roçado, e tinha, tipo assim, uns lugares assim, meio ovalado, comprido, assim, uns 2,5 metros de comprimento por 1 metro de largura, meio ovalado, assim, uma terra vermelha, tá? Aí o guia da expedição, né, falou, tá vendo aquilo ali? Ah, sim, o que que é? Ali está enterrado os caras que os índios mataram aqui há uns meses atrás. Nossa, o cabelo arrepiou e eu queria, imagino. tipo assim, nossa, eu quero aproveitar a vida, eu tô, nem 17 anos não tenho. E aí foi um medão danado, porque daí nós tivemos que ir até lá, nós tivemos que voltar e tal. E E passando por toda essa situação tensa É. e fazendo uma retrospectiva da sua vida pessoal, profissional, qual que o senhor acredita que tenha sido o maior obstáculo? Então, a gente tinha dificuldade aqui, como advogado, era acesso, por exemplo, até a livros. A gente fazia festa quando chegava um vendedor de livro. Pegava um camarada, levava para o Rondo Show para ele, tipo assim, fica até amanhã aqui que a gente vai escolher mais livros. Então foi isso. E aí assim, como estava tudo meio inseguro, não tinha, por exemplo, a familiaridade que as pessoas têm hoje, trocar ideia, né? Sem que isso desmereça ninguém, é uma situação simples. Na época, todo mundo era meio retrancado, né? Não havia esse acesso, assim, essa facilidade. E tem algum conselho que o senhor acredita que se tivesse recebido no início da sua carreira teria ajudado bastante? Bom, assim, eu não estou dizendo que eu fiz tudo certo, mas eu fiz dentro daquilo que era de acordo. Eu tinha uma concepção muito equivocada, a minha avó, né, aquelas católica fervorosa, né, e o meu tio mais novo era professor, se formou em Direito. Então, para ela, era não era uma coisa bem vista, porque o advogado, para poder ser sucedido, ele haveria de mentir e, naturalmente, não agradaria a Deus. Então, a salvação do advogado estaria mais ou menos comprometida. Eu acho que traumatizado com essa visão, eu, tipo assim, estou aqui em Rondônia, vim para ficar, a família estava aqui. Procurei, então, sempre... Claro que tinha propósito de ganhar dinheiro, de manter a família, mas, assim, de ter uma fidelidade com o cliente. Deixa comigo que eu resolvo, né? Então, isso eu fiz, isso me fez, não que eu fosse melhor do que ninguém, mas isso me capacitou até a prosperar, de certa forma, mais do que alguns outros, pelo compromisso, né? Eu tomava uma cervejinha, mas chegava domingo, segunda cedo eu tenho que estar lá trabalhando. Eu não podia ficar de ressaca segunda, terça e quarta. Então, essas pequenas coisas que me favoreceram, por assim dizer, o comprometimento com o cliente. E o senhor escreveu um livro. Escrevi. Nos conte a respeito desse livro. Então, estou te falando que eu vim para cá há mais de 50 anos, e daí Pimenta Bueno, tá? Pimenta Bueno, espanhol e tá? E aí, no curso de Direito, eu tive contato com um Pimenta Bueno. E aí, falei, que Pimenta Bueno é esse, né? E aí, em 1900, esse Pimenta Bueno que eu estou me referindo, ele era um jurista, na época do Império, ele foi conselheiro do imperador, ele foi autor do projeto de lei que resultou na lei do ventre livre, ele foi embaixador do Brasil no Paraguai e colaborou para o reconhecimento da independência do Paraguai. Então, esse Pimenta Bueno é o José Antônio Pimenta Bueno, muito mais conhecido como Marquês de São Vicente. Se você chegar lá em São Paulo, você vê a Avenida São Vicente, Marquês de São Vicente, não se fala tanto em Pimenta Bueno, fala de São Vicente. E aí eu cheguei aqui e aí fui trabalhar como advogado da prefeitura. Em abril de 81, já estava lá, começando a trabalhar como advogado da prefeitura. E aí, da prefeitura, tinha uma referência, tipo assim, 2 folhas de ofício dobrada. Não, isso foi bem depois. Mas assim, quem que é Pimenta Bueno? É um cabo que trabalhou na linha telegráfica, um cabo que trabalhou na estação telegráfica. Aí eu fiquei, tipo assim, mas isso era uma coisa minha, e não é adequado, né? Uma posição preconceituosa, tipo assim,
major, marechal, não bota nome de cabo nem no cachorro dele, quanto mais num lugar. Sim. Então, não é esse cabo. E aí, mais adiante, 1980 e poucos, tá? Eu vi a prefeitura, então, elaborou a própria SEMEC, 2 folhas de ofício, dobradinha, tipo assim, em 4 paginazinhas dessa aqui, tinha 2 versões. Há 2 versões para a origem do nome. Uma era o cabo João Pimenta Bueno, que tinha trabalhado na linha telegráfica, e outra era o João Pimenta Bueno, que tinha sido um telegrafista. Eu assim, bom, se tem 2, sou advogado, eu faço investigação de paternidade, eu vou fazer a investigação dessa paternidade aí. E aí, comecei, nessa condição de de haver trabalhado na prefeitura, eu tive muito contato com os pioneiros, né? Mané Modesto, não sei o quê, tá? Esse povo antigo, tipo assim, passava por mim lá na prefeitura. Tá? Depois o Monteiro foi prefeito e sempre houve uma referência e atender essas pessoas. Então eu tinha bastante contato com eles, já estava advogando há um tempo, e comecei a ter contato com eles. Né? E aí, assim, depois dessa pesquisa, resultou que todos eles vieram para a Pimenta Bueno. Uns tinham nascido aqui, outros tinham vindo aqui há muito tempo, outros há muitos anos e tal, mas todos vieram para a Pimenta Bueno. Então, não colaboraram muito. Todos eles eram de Pimenta Bueno, vieram para a Pimenta Bueno. Aí, no segundo passo, eu fui ler o que os escritores rondonienses haviam feito referência de haverem lido. E eles não leram nada. Porque daí, assim, aumentou a dúvida. Em vez de ser 2, já tinha uma meia dúzia de E o incômodo versões. foi crescendo, né? Querendo descobrir. Eu queria saber. E aí depois eu falei, então assim, não vou deixar os pioneiros de lado, com todo respeito, os escritores de lado, eu vou procurar ver o que eles leram. E fui lá, então. Alguns até erraram o título do livro, por exemplo, assim, Rondon conta a sua história. Aí estava lá na bibliografia do livro, Rondon conta a sua vida. Aí eu lembro de um camarada que foi deputado estadual, Amisael Silva. Foi o único cara que chegou mais perto do negócio. Ele pegou um trecho do livro do Edgar Roquette Pinto, o título do livro se chama Rondônia, e o Edgar Roquette Pinto diz o seguinte: no dia 11 de outubro de 1909, Rondon estava fazendo o reconhecimento da região. No dia 11 de outubro de 1909, no lugar X, latitude tal, longitude tal, Rondon se deparou com mais um rio que deu o nome de Pimenta Bueno, em homenagem à corografia de Mato Grosso. Corografia quer dizer o estudo geográfico de um estado, de um país, de uma região. Pimenta Bueno logo era um geógrafo, alguém que mexia com mapa. E aí o Amisael transcreveu tudo, mas mudou o corografia por coreografia. Mudou todo o sentido da coisa, mas deu uma pista, né? E aí eu fui lá. Então o Rondon era meticuloso, ele fez um trabalho oficial, ele anotou tudo. E os rios, as questões todas. Então, Rondon deu o nome ao rio em homenagem ao Francisco Antônio Pimenta Bueno. E o Francisco era o filho do José. O José, na carreira política dele, ele também foi designado ser presidente da província do Mato Grosso. Na época aí da lei do 44, da bandidagem. Tá? Então, o Pimenta Bueno veio para Cuiabá e deu uma apaziguada, botou alguns para correr e apazigou e organizou. E nesse ínterim, em 1832, nasceu o filho dele, o Francisco. E o Francisco, então, foi estudar no Rio de Janeiro. Normalmente, os filhos de militares estudavam na Escola Politécnica do Rio de Janeiro. E ele se formou engenheiro geógrafo. Tá? Participou ativamente da Guerra do Paraguai, foi ferido em combate, foi presidente da província do Amazonas durante alguns meses, mas foi. E a especialidade dele era a geografia do Mato Grosso. Então, ele foi basicamente assim um sucessor
do Barão de Melgaço, que era o Le Verger, e ele então atualizava os mapas. E a obra então mais conhecida foi as Cartas da Província do Mato Grosso, ou também conhecida como as Cartas de Pimenta Bueno, que ele fez de 1875 a 1880, encomendado pelo governo imperial. Então, quando Rondon passou por aqui em 1909, estava com o mapa do Pimenta Bueno na mão. E ele coincidiu, tipo assim, como ele era o dono do tempo, né, não tinha outras testemunhas, ele fez coincidir o encontro, a data do encontro do Rio, com a data que o Pimenta Bueno, tipo assim, chancelou o mapa dele, né? 11 de outubro de 1880, e o Rondon botou 11 de outubro de 1909, que ele descobriu o Pimenta Bueno. E aí o senhor foi encontrando os registros, as informações, e teve tanta coisa que surgiu um livro. Os registros é assim, tem todo o relatório. Rondon, quando já estava mais envelhecido e tal, ele morava no Rio de Janeiro, e ele travou conhecimento, amizade com uma vizinha, Esther de Viveiros. E ele começou a passar os relatórios e os relatos, né, para ela, e ela escreveu uma obra muito interessante. Rondon conta a sua história, em que ele relata tudo, todos os detalhes, né, os mapas, os diários, faz muita referência a Pimenta Bueno. No livro dele, ele fala muito de Pimenta Bueno, nas cartas de Pimenta Bueno, mas não diz quem é. Foi Edgar Roquette Pinto, que também mais ou menos ajudou a expedição, era diretor do Museu Nacional, que tinha interesse na expedição, que detalha, então, tão claramente, assim, em homenagem à coreografia de Mato Grosso. Coreografia. Coreografia. Muito bom. E como era o Adhemar Roque criança? Lá atrás, quais são as suas lembranças marcantes dessa época? Então, o pessoal fala muito, assim, eu vejo amigos do Nordeste, querem até ir morar no Nordeste, eu vejo gaúcho querendo morar no Rio Grande do Sul. Eu gosto de lá, mas o meu lugar é aqui. Foi aqui que eu tive a oportunidade de ser eu, de fazer. Então, o que eu lembro exatamente do Rio Grande do Sul é a infância, porque foi uma infância fantástica, assim, de você estar almoçando, a molecada está ali na frente assobiando, e você ia lá, espera só um pouquinho aí, e aí você partia, tipo assim, vamos aonde hoje? Aqui era uma lagoa, ali era uma cascata, ali era não sei o que. Então, assim, todo dia a gente caçava um rumo, e não era perto, era 5 quilômetros, 6 quilômetros, 7 quilômetros, e a gente ficava assim 3 horas, 4 horas dentro da água e voltava com fome, comendo tudo que via pela frente, né? Então foi uma infância muito tranquila, normal, de criança solta mesmo. Muito bom. E quando eu estava jovem, então já vim para cá, com 16 anos e meio. E a sua esposa, o senhor conheceu aqui? Então, conheci lá. Foi justamente em 73, como a gente viria de mudança, eu não estudei nesse ano. Eu já tinha feito o primeiro ano do segundo grau. Aí fiquei lá, meio dando moleza lá, e encontrei a Sandra, que morava num lugarzinho próximo à cidade e vinha de ônibus para estudar. E a gente, tipo assim, engatou um flerte, alguma coisa e tal, mas foi em agosto de 73, no dia que eu fiz 17 anos, nós viemos embora para cá. E aí, tipo assim, a dificuldade, né? Na época não tinha telefone, não tinha nada, você mandava carta, né? E aí a gente... Mas foi aí que começou o conhecimento. Depois eu nem cogitava de voltar a estudar lá. Depois que eu estudei em Chapada dos Guimarães e tal, e daí eu preferi voltar para o Rio Grande do Sul do que estudar em Cuiabá. E a gente começou, então, o namoro e tal. Se encontraram novamente. E qual é o maior aprendizado que seus pais te deixaram? Então, tipo assim, eu acho que é honestidade, lealdade, tipo assim, evitar confusão, assim, ensinar a ser comedido, a ser honesto, a ser bom, a ser justo, né? Então, foram essas informações, assim, do ambiente familiar que serviu de estrutura boa. E como é o Roque Lorenzon pai, Roque Lorenzon avô? Qual legado você quer deixar para os seus filhos, para os seus netos? Então, tipo assim, claro que eu preciso pedir desculpa para o Júnior, para a Roxane,
porque como pai eu estava assim, envolvido naquele ambiente de ser advogado, requisitado, um caminhão de serviço, trabalhava de manhã, de tarde, de noite, tá? Então eu confesso que eu sou melhor avô do que fui pai, né? O meu neto Gabriel vai fazer 19 anos agora em setembro, vivia colado comigo, para cima e para baixo, e tudo que eu pude ensinar, desde andar de bicicleta, nadar, fazer um monte de coisa, ele aprendeu. E agora eu tenho o Pedrinho, o filho da Roxana, está com 8 anos, também cola em mim, vai pedir para ler historinha, contar causa, fazer um monte de coisa. Então, estou te falando que, como avô, fui melhor do que pai, justamente por essa bobeira de querer trabalhar mais do que você precisa. Seria isso. Mas eu acho que... Acho não, eu tenho certeza que eles entendem, sabe que na época foi necessário, né, desbravando, não tinha nada, estava buscando plantar as suas sementes, criar o seu nome, e todos nós percebemos, tá claro, todo mundo sabe quem é o Dr. Roque, a sua influência, né, e tantas coisas nesse sentido. Então, e é normal, a gente vê muito os pais falando assim, eu sou o melhor avô ou avó do que mãe. Verdade, a gente vai amadurecendo também, né, vai Exatamente. amansando e pronto. Verdade. E qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? Como que é a sua rotina matinal? Então, tipo assim, eu me aposentei faz 8 anos, eu parei de advogar, não quis mais. Eu acho que assim, cumpri a minha missão. Então, assim, levanto, eu agradeço pela noite tipo assim, busco me encaminhar até na oração para que eu tenha um bom dia. E, por enquanto, eu estou ainda ocupado com algumas coisas aí que vai perdurar até o final do ano, porque do ano que vem para frente eu quero fazer só e exatamente o que eu gosto. Tipo assim, eu gosto de ler, gosto de escrever. Tipo assim, uma coisa que me fez muito bem nessa caminhada toda, eu não só conheci, como estudei muito a questão do espiritismo, tá? E aí isso também me alegra, me faz bem, e quando as pessoas procuram com dificuldade, né, a gente sempre tem uma palavra de consolo, de orientação, de esclarecimento, e isso me trouxe assim profundas alegrias, né? Se eu olhar para trás, olha, isso eu fiz bem, isso me deu alegria, isso. Então eu quero fazer isso, tá? Muito bom. Tem um momento que a gente realmente começa a perceber o que nos traz mais conforto, mais alegria, mais tranquilidade. E eu acho que realmente chega um momento que agora eu posso fazer o que eu gosto, me dedicar a isso. Porque eu acho assim, uma coisa boba seria, para mim, seria perder tempo para ganhar dinheiro. Tá? Eu preciso de tão pouco. E hoje eu até me esforço, tipo assim, até para tipo assim, para me desfazer de muitas coisas que eu tenho, não tem serventia, tem para o outro e muitas vezes acaba dando despesa. Então eu quero dar uma encolhida e fazer isso. Ah, essa sabedoria que a idade traz, né, Não. doutor? Nossa, e a gente passa tanto tempo, às vezes, dando atenção a coisas que lá na frente não vão fazer tanta diferença. Porque hoje eu já vejo, eu tenho uma outra visão. Se você falar assim, ó, o fulano, ele tem, olha, tem isso, 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 isso. Eu não olho para as coisas que ele tem. Eu olho para tudo aquilo que ele deixou de fazer para ter isso, isso, isso e isso. Entendeu? Então, assim, você tem que renunciar para ter alguma coisa. Então assim, já não vejo mais com um olhar assim, nossa, quanta coisa. Quanta renúncia. Isso aí é um monte de renúncia. Exatamente. E às vezes essa renúncia custa caro lá na frente. Caro, Porque às vezes essa verdade. renúncia é a sua saúde. Às vezes essa renúncia é o tempo de lazer com a sua família, com os filhos, com os netos. E aí a gente só percebe isso lá na frente. Eu já te falei, tipo assim, da questão da visão espírita, o que a gente vê hoje no contato com os que morreram é justamente o arrependimento, não é nem das coisinhas erradas que fizeram, porque assim, quando você faz uma coisa errada, o que você vai ver lá na frente? Nossa, como eu fui mais bobo, né? Hoje eu não faria isso. Então você sabe que você não faria isso. Mas o arrependimento no futuro é tipo assim, aquilo que você podia ter feito e não fez. Estava ali do teu lado, estava perto, estava próximo, né? E você não fez. Doutor Roga, eu tenho uma curiosidade muito grande nesse sentido, porque eu sou muito leiga em espiritismo, eu confesso. E como que isso surgiu na sua vida?
Não, sim, eu tive uma formação católica, era quase coroinha, estudava em colégio de freira, tá? Na época da faculdade, eu tive contato, né? Tipo assim, tinha muita feira do livro lá em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, tinha palestras. Eu, tipo assim, dei uma familiarizada, tipo assim, uma desassombrada, né? Ó, o espiritismo é uma coisa legal, né? As pessoas sempre falam que não é coisa legal, é uma coisa maravilhosa. E aí já comprei livros, apesar da minha precariedade financeira de estudante, os livros eram tão baratos que eu comprei livros e comecei a ler os livros. E aí, aqui em Pimenta Bueno, o movimento espírita é antigo. E eu comecei a participar, estudar e tal, e isso me fez muito bem. Me ajudou até na carreira como advogado. Que bacana. Acaba trazendo muitas respostas para algumas Respostas. dúvidas, né? A leitura é muito. A leitura é elevada, você melhora até a fluência da tua fala, do teu linguajar. Então, assim, é uma leitura que te eleva, então te auxilia em qualquer setor. Muito bom. Bom, o senhor tem uma frase, um pensamento que te move? Se você tivesse oportunidade de compartilhar essa frase para milhões de pessoas, ela existe? Qual seria essa frase? Então, eu até tinha lembrado de uma frase, mas agora eu acho que não dou conta mais de lembrar dela. Mas eu diria assim, uma orientação que está na própria Bíblia, né? Tipo assim, lembra-te do teu Criador nos dias de tua mocidade, antes que venham os dias em que neles não terás mais contentamento. Então, isso é um ensino. Se você fez o que tinha que fazer enquanto você era mais novo, você vai ficar um velho legal, você vai contar causa, vai fazer isso aqui. Mas se você não fez, você não vai ter contentamento. Você vai ter sentimento de culpa, isso, aquilo e tal. Então, não é minha, é da própria Bíblia, mas seguramente serviria de muita orientação para os jovens. Sem dúvida. Eu fico pensando, quando a gente fala com os jovens, porque nós somos chatos, porque você não entende nada, e tem aquelas brigas. Depois, com o tempo, lá na frente, mais maduros. Espero que tenha tempo, né, doutor, para eles olharem para trás, Verdade. assim, que não seja tarde, para que eles consigam resgatar. O próprio erro leva a pessoa a crescer, né? Né? Plantou, vai colher, vai ter que reparar, vai ter que se ajustar. Bom, a gente vai caminhando para o finzinho do nosso bate-papo, mas a gente vai para um outro momento. Antes da gente iniciar esse, eu já vou explicar como é que vai ser. Agradecer novamente aos nossos patrocinadores, Letícia Calçados, Cone Suambev e Pac Saúde. Sempre presente com a gente desde o início. Este momento, Dr. Roque, é assim. São perguntas com respostas rápidas. Na verdade, o senhor não pode pensar muito. Ela pode até ser mais extensa a resposta, mas tem que ser ligeira, tá bom? Comida preferida? Churrasco. O que não pode faltar em casa? Eu falei que tipo assim, eu levo uma vida simples, então pão, cuscuz, Bom demais. improviso. Tipo assim, olha na geladeira, sobrou, eu faço isso. Tapioca. Então tem que ter isso. Qualquer coisa que tenha um conteúdo alimentar. A gente usa o que tem, né? É. Uma qualidade sua? Então, eu sou lutador. Levanto cedo, vou atrás, quero e busco determinado. O senhor está com qual a sua idade? 67 anos eu fiz agora, no dia 16 de agosto. Olha, feliz aniversário atrasado. É um menino! Não. Quem não quiser ficar velho, que morra antes. É verdade. Em que você gostaria de ser melhor? Então, eu acho que, tipo assim, como pessoa, porque a proposta é justamente corrigir os defeitos, enaltecer as qualidades, né? De ser mais útil, de me colocar efetivamente à disposição, não para pregar, impressionar ninguém, mas para aquele que achar que tem uma necessidade, que poderia precisar de uma ajuda, que estivesse no meu alcance, de me colocar à disposição. E o que tira você do sério? Tem alguma coisa nesse sentido? Tem, eu acho assim que a gente vai ficando velho, vai ficando paciente com criança, com jovem, com isso, aquilo. Mas tem, tipo assim, tem uns babaca que você não tolera. Tipo assim,
Se você pisar no meu pé e eu não mandar você para aquele lugar, eu vou chegar em casa e vou ficar chateado e vou brigar com os cachorros, com a família, com isso aqui. Então, para nem ser grosso e nem engolir caroço, você começa a cuidar do teu pé para ninguém pisar. Então, por exemplo, assim, isso me levou, por exemplo, assim, a parar de advogar, a evitar algumas situações. Essas coisas me incomodam. Então, se me incomoda, eu me conheço, eu vou evitar para não ficar nem agravando ninguém, nem ofendendo ninguém, nem engolindo o desaforo de ninguém. A importância do autoconhecimento, né? Verdade. Se eu sei que aquilo vai me irritar, vai me aborrecer e, consequentemente, eu vou irritar outras pessoas, por É que quê? nem o cara que bebe e daí não sabe o que faz. Então, para de beber, pronto. Pronto, resolve mais fácil, né? Se o senhor pudesse ligar para alguém do passado ou do futuro, quem seria? O que o senhor diria? Então, eu acho que a minha mãe, que sempre teve um carinho muito especial por mim, morreu faz muitos anos, né? Tem algum filme, algum livro, alguma palestra que o senhor já assistiu e te trouxe aprendizado que pode compartilhar o nome com a gente? Assim, muitos, mas eu vou te falar assim, tem um livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, tá? Um livro fantástico. Se você gerenciar suas emoções, você já evita um monte de conflitos aí. Tá? Então, eu acho que seria por aí, mas tem 1 milhão de livros bom. É um livro excelente mesmo. Doutor, eu estou assim impressionada com a sua memória. O senhor lembra de datas e fatos e traz as situações e eu tento lembrar o que eu almocei ontem e eu não consigo. Então, eu te confesso que eu quando ouvia palestrantes, eu também ficava impressionado. E aí, participei de alguns eventos, por exemplo, então ouvi o palestrante, eu me sentia até acanhado. Aí eu voltava para casa e ia estudar. No ano seguinte, por exemplo, ele falava do livro tal, do autor tal, da página tal, do capítulo tal, eu já estava, aproveitou. No ano seguinte mais, no ano mais, então só tem um jeito, é ler e estudar, você vai automatizando essas informações. Não precisa ser um grande gênio, você precisa fazer. Cada vez você vai aprendendo mais. Então as pessoas, muitas vezes estou dando um livro para a pessoa ler, eu estou com uma dúvida. Continua lendo. Sim. Na frente vai ter o esclarecimento da dúvida. Vai parar porque tem dúvida? Não, vai para frente. Então, essa questão de ideia, de datas, eu te confesso, tinha dificuldade. E no estudo, na leitura e tudo, eu consegui me posicionar. Né? Eu acho que você manter a sua mente ativa nesse sentido ajuda. Porque a gente percebe também que as pessoas estão muito preguiçosas em relação à leitura. Porque assim, o que as pessoas querem? Elas não querem mais ler a notícia, só querem ler o título da notícia. Aí estão com o celular aqui, se você mandar uma mensagem um pouquinho compridinha, a pessoa reclama. Eles não querem saber de ler, eles querem saber, tipo assim, do título da notícia. Pronto. É verdade. E o senhor recomendou o livro do Daniel Goleman, falou de autoconhecimento. Teve algum momento na sua vida que você percebeu, olha, eu acho que é melhor eu me conhecer mais para eu poder evitar algumas situações que me irritem, por exemplo? Porque Então, não são muitas pessoas que fazem isso. Por exemplo, assim, 2 situações. No Espiritismo, há uma proposta. A proposta do Espiritismo não é te levar para o céu, é te dar conhecimentos, te dotar de conhecimentos para você se melhorar. E não é para ser mais do que ninguém, é para você ser melhor do que você era. Então, essa é uma visão espírita da coisa. Na maçonaria, tem uma passagem muito interessante que, tipo assim, o aprendiz, que é aquele que inicia, ele deve cavar masmorras ao vício e levantar templos à virtude. Essa é a proposta. Então, assim, tudo que é vício vai se despojando. E tudo que é aquilo que é qualidade, você vai enaltecendo. Treina isso, que isso é bom. Que isso é que te faz bem. Então, todos os caminhos é mais ou menos isso, né? Muito bom. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, são coisas que tudo leva. Então, as pessoas querem ir para o céu do jeito que estão. Não vão. Elas precisam se melhorar. Daí, elas vão começar até
até compreender mais a questão de Deus e do universo. Antes que eu esqueça, doutor, o seu livro, se alguém quiser adquirir, como que faz? O senhor ainda tem alguns volumes? Tem. Porque assim, ou você é... Eu sou meio picareta para tudo que é um monte de coisa, né? Compra, venda, tá, isso aqui. Mas na questão do livro, tipo assim, ou você vai estudar para escrever ou vai fazer para vender. No livro eu me dediquei para fazer. E aí, na época, como o valor de impressão de um determinado volume era o mesmo quase que de o dobro, eu mandei fazer um pouco mais. Não teve patrocínio, não teve ajuda, não teve quase nada. E aí alguns foram vendidos para a prefeitura, mas poucos. E foram distribuídos nas bibliotecas, algumas coisas doei para as escolas. Mas se alguém precisar, eu até tenho. Ainda tem. Muitas vezes o pessoal das faculdades vem, coisa parecida. Outro dia, uma mãe veio me falar que o filho dela estava fazendo o TCC de arquitetura e tinha se baseado no meu livro. Olha, Tá? que Falou, legal. então eu quero saber até da questão dele. Então, algumas pessoas ainda têm isso. E quando eu fiz, não tinha a pretensão de que ninguém lesse. Eu sei que as pessoas têm dificuldade para ler, mas assim, foi uma contribuição que eu dei. Me fez muito bem. Esses são daqueles tesouros que nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões roubam. Fica para sempre, fica aí. É verdade. É assim como a nossa conversa. A minha intenção então. em trazer pessoas como o senhor é eternizar as histórias, né, compartilhar um pouco da sua vivência, essa contribuição para o nosso município, para as pessoas que estão aqui e querem conhecer um pouquinho mais, Verdade. é extremamente valiosa. Então, eu só tenho a agradecer a sua participação. Obrigada por ter me encaixado na sua agenda. Minha agenda de aposentado tá fácil, viu? Muito feliz em conhecer um pouco mais da sua história, poder compartilhar com a galera dos Singulares. Tranquilo, eu que agradeço. Foi uma honra para mim. Obrigada. Tá bom. Até a próxima, pessoal.